Agora, nessa parte, continuando, nós iremos tratar especificadamente a respeito do modelo, ou seja, da sua grande relevância para a tomada de decisão. Neste caso, sabe-se muito bem que os modelos eles são representações simplificadas da realidade, ou seja, são simulações a respeito de uma determinada situação real, de acordo com aquele contexto, que preservam para determinadas situações e enfoques uma equivalência adequada para uma análise sistemática da melhor solução a ser seguida. Neste caso, sabe-se muito bem que diante de várias situações encontramos o que? Várias decisões. Mas apenas uma decisão deve ser analisada da melhor forma possível. Neste caso, nós temos duas formas na hora que a situação está complicada, ou seja, dois meios. Ou seja, você escolhe entre duas alternativas: utilizar a sua intuição gerencial ou utilizar o processo de modelagem a fim de realizar simulações alterando as variáveis do problema para encontrar uma determinada solução excelente para resolvê-lo. Então, nesse caso, os avaliadores eles irão se deparar com dois meios. Ou ele utiliza a intuição gerencial, ou seja, depois de tanto estudo, etc., a pessoa vai adquirindo o quê? Um conhecimento. E então ele pode utilizar a sua intuição ou ele pode utilizar o quê? Modelos, justamente os quais possam fazer uma simulação da determinada realidade, alterando assim as variáveis do problema. Neste caso, antigamente era mais utilizado que a questão da intuição, porque antes nós não tínhamos tanto esses aparatos tecnológicos como nós temos hoje, certo? Então, neste caso, antes, os avaliadores, as pessoas responsáveis por administrarem essa parte, utilizavam muito a questão da intuição, justamente por conta que não tinha essa tecnologia toda que nós temos hoje. Atualmente, com um maior conhecimento, um maior leque de dados, de informações a respeito de uma visão ampla do problema, utiliza-se mais a modelagem, o segmento de um determinado modelo para poder fazer uma simulação sobre o que está acontecendo, certo? Justamente o qual vai ser realizado por meio com a ajuda da tecnologia, certo? Continuando aqui. O modelo reflete a essência do problema, ou seja, como eu disse, o modelo ele vai fazer a simulação deste dado problema, representando as relações de interdependência existente entre todas as componentes da situação em estudo. O modelo deve ser representativo para que se torne desejável, ou seja, tem que ter o aparato legal para que ele possa ser utilizado. Ou seja, diante de tantos modelos, de tantos meios a serem escolhidos, obviamente essas pessoas as quais trabalham nessa determinada área, esses avaliadores, administradores, gestores, vão utilizar aquele modelo qual é mais eficaz, certo? Então, justamente, aquele modelo que for mais representativo, aquele modelo que repercuta mais resultados, obviamente vai ser o mais utilizado. A capacidade de simplificação lhe confere a factibilidade operacional, ou seja, essa facilidade operacional. Ou seja, você já está diante de um problema. Você ainda vai procurar mais problema? Claro que não. Você vai procurar a melhor forma possível para estar resolvendo este problema. Neste caso, você vai ter que dotar algum modelo para que ele possa estar contribuindo positivamente para o resultado. Verificação da representatividade e a validação do modelo, ou seja, como eu disse, este modelo ele tem que ser o quê? Representável,
ou seja, eficaz, para que se possa obter um determinado resultado e assim você colocá-lo em prática, certo? Prosseguindo. Quais são as vantagens destes modelos? São inúmeras vantagens, pois sabe-se muito bem que os modelos eles vão influenciar na designação de uma determinada solução. Ou seja, eles influenciam diretamente no atingimento dos objetivos os quais são pretendidos. Então, nesse caso, os modelos eles possuem diversas vantagens, pois eles simplificam a representação de um determinado sistema, ou seja, algo que era muito complexo, aquele modelo vai fazer uma simulação mais ou menos sobre de como seria o resultado. Podem revelar relacionamentos não aparentes, facilitam a experimentação ou aprendizado por tentativa e erro controlado. Como assim, professora? Muito simples. Você está com diversas decisões, perfeito? Mas só que você tem que escolher aquela a qual possa lhe beneficiar nesse caso, a empresa positivamente. Ou seja, você vai fazer aquela jogada tentativa e erro. Mas, ao invés de você colocar na realidade essa experimentação, você vai fazer essa experimentação por meio do quê? Dos modelos. Esses modelos, eles vão estar fazendo essa simulação para que você possa obter um resultado sobre qual decisão é mais favorável. O que não é normalmente viável em sistemas reais, certo? Então, nesse caso, os modelos eles vão contribuir positivamente para essa tomada de decisão. No entanto, o gestor ele deve analisar a melhor forma possível de estar implantando esta decisão a fim de que repercuta resultados positivos. Estes modelos, eles vêm para colaborar. No entanto, o gestor, o qual vai analisar, dar o checkmate final a respeito da decisão a ser tomada. Vamos lá para a classificação dos modelos. Bom, nesse caso, as propriedades dos modelos, nós teremos 3 propriedades. O primeiro deles é os icônicos. Os icônicos, eles são modelos, modelos se parecem com o objeto que representam. Ou seja, nesse caso, esses modelos icônicos, eles vão estar representando justamente o que o gestor quer avaliar, exceto na parte do tamanho. Como assim, professora? Referem-se à mudança das escalas, seja em fotografias, maquetes, desenhos, modelos de navios, ou seja, os icônicos são o quê? A representação da imagem, ou seja, a representação daquele objeto que você quer analisar depois dele ter sofrido uma determinada alteração, seja ela qual for. Os analógicos usam justamente um conjunto de propriedades inerentes ao modelo para representar o conjunto de propriedades da realidade. Ou seja, os analógicos eles vão utilizar o quê? Formas analógicas justamente para sistematizar uma determinada semelhança sobre o virtual e o real. Ou seja, esses modelos analógicos vão ser justamente a alteração da forma virtual para o real, certo? É uma simulação. E por fim, nós teremos os simbólicos ou matemáticos. Nesse caso, os simbólicos ou matemáticos, eles vão usar justamente letras, números e outros símbolos para representar as variáveis e suas relações. Em grande parte dos casos, tomam a forma de relações lógicas ou matemáticas e equações. Sabe-se muito bem que para uma empresa estar tomando uma determinada decisão, faz-se necessário o quê? Cálculos matemáticos, estatísticas, pesquisas aprofundadas para que se possa obter o melhor desempenho possível sobre aquele resultado, fazendo com que esta empresa tenha resultados positivos.
Então, a pesquisa operacional ela vem justamente para isso, para fortalecer, para enaltecer, né, tanto a questão da tecnologia quanto as questões matemáticas, pois é por meio desses cálculos que vai ser comprovado a probabilidade, a estatística daquela determinada decisão repercutir um resultado positivo para determinada empresa. Então, faz-se necessário toda essa avaliação para que assim se obtenha resultados favoráveis. Então, nesse caso, é necessário estar classificando os modelos dessas três formas: icônicos. Icônicos voltados à representação do objeto por meio de imagens. Os analógicos é a simulação do virtual ao real. E os matemáticos, que é a comprovação de dados estatísticos, cálculos matemáticos que possam repercutir um resultado para determinada empresa.